Colóquio sobre o estudo de impacto ambiental do Porto do Açu, município de São João da Barra, distrito de Açu, norte do estado do Rio de Janeiro. Paulo Marcos Cabral Júnior, especialista em energia solar e eficiência energética, Centro Universitário de Tecnologia de Curitiba, Unifatec, Paraná, e Cefet, Rio de Janeiro, Brasil. Série: Plantas de hidrogênio com baixo teor de carbono e derivados. Março de 2025. A Biome Academy. Na figura 1, foi mostrado o objetivo, as localizações e o orçamento do CAPEX. Objetivo: a produção do hidrogênio e derivados de baixo calor IPTX, amônia e metanol. Localização: no município de São João da Barra, no distrito de Açu, norte do estado do Rio de Janeiro. Orçamento: 40 mil bilhões de reais, 7.500 milhões de euros, com data para início da obra no primeiro semestre de 2025 e término de todas as 4 fases no segundo semestre de 2035. Profundidade do canal: com 16 metros de profundidade natural, no mínimo, e até 25 metros quando dragado. A profundidade média do canal é de aproximadamente 21 metros. Figura 1. Complexo Industrial de Porto do Açu. Fonte: Estudo de Impacto Ambiental do Projeto Hub de Hidrogênio e Derivados de Baixo Carbono do Porto do Açu, Rio de Janeiro. Observando o gráfico gigante, a planta terá uma montagem total de 3.660 dias. Ela demorará 10 anos para serem montadas as suas 4 fases. A primeira fase é menor porte, com 100 megawatts, e tem uma previsão de ficar pronta em 540 dias, com uma expectativa de ser instalada para segundo semestre de 2025, ao final de 2026. A segunda fase, com eletrolisadores de 480 megawatts, deve ficar pronta em 780 dias. Tem uma previsão para primeiro semestre de 2027 e o final de 2028. Na terceira fase, com eletrolisadores de 2.000 megawatts, devem ficar pronta em 1.170 dias. Tem uma previsão para primeiro semestre de 2029 e o primeiro semestre de 2032. Na quarta e última fase, com eletrolisadores de 2.000 megawatts, devem ficar pronta em 1.170 dias. Tem uma previsão para o segundo semestre de 2032 e o segundo semestre de 2035. Estes valores são uma estimativa do tempo total para a montagem da planta de produção do hidrogênio e derivados de baixo carbono, amônia e metanol. No gráfico 2, gráfico gigante, para o período 2025 a 2035. Fonte: Estudo de Impactos Ambientais, Hub de Hidrogênio e Derivados de Baixo Carbono. Porto do Açu. Tem uma área total de 90 milhões de metros quadrados, ou 9.000 hectares, e um calado de 9 metros. Nele encontra-se um canal de acesso onshore e um canal offshore. No canal onshore tem cerca de 7 km de cais. Possui mais de 20 berços para atracação de navios. Uma retroárea de 8 milhões de metros quadrados.
No offshore, tem-se 6.500 metros e tem 300 metros de largura. O Porto do Açu é um terminal portuário privativo de uso misto. Ele movimenta produtos como petróleo, carvão, granito, minério de ferro, granéis líquidos e carga geral. A área reservada no porto para a instalação dessa planta industrial marcada no mapa com uma seta vermelha seria de 945 mil metros quadrados, ou 94,5 hectares, que seriam aproximadamente 1.350 metros de largura por 700 metros de comprimento. Nele teríamos 3 tipos de água brutas, a saber, água de afluentes ou água de reuso. A prática de reuso direto, não potável de água, e definiu o reuso de água como a utilização de águas residuais, que podem ser oriundas de esgoto sanitário, efluentes líquidos de edificações, indústrias, agroindústrias e agropecuária, tratadas ou não. A água bruta de reuso industrial mais provável seria a água superficial proveniente do Rio Paraíba do Sul. Água subterrânea. Foi escolhida águas subterrâneas do aquífero de Amboré, que é um aquífero confinado não drenante, com camadas limítrofes inferiores e superiores, e são impermeáveis. A água jorra naturalmente, sem a necessidade de bombeamento, e tem uma capacidade de recarga de 2.000 metros cúbicos por hora, ou 555 litros por segundo, e uma vazão operacional para a planta de 235 metros cúbicos por hora, ou 65 litros por segundo, representando 11,75% da capacidade do projeto de água superficiais. Água do mar. Sua característica principal é de resfriar os eletrolisadores alcalinos com a água do mar, que foi desalinizada da ordem de 1.350 toneladas por hora. Fonte: Complexo Industrial do Porto do Açu. Ainda será explicado com mais profundidade os 3 tipos que seriam: água do mar para reposição, recebendo 1.350 toneladas por hora. A entrada de torre de resfriamento refrigera com 30.000 toneladas por hora, fazendo a água desalinizada circular pelos equipamentos. Uma unidade de menor geração de hidrogênio, o GH1 e o GH2, utilizam 190 toneladas de água desalinizada para resfriá-la. Existem ainda 2 saídas de água, uma de 450 toneladas por hora, que será utilizada em outro processo fabril, e outra de 870 toneladas por hora, que vai para uma bacia concentradora de equalizadora, que dará fim a este material. Água de reuso industrial. Entram 970 toneladas de água de reuso industrial, somada a 173 toneladas de água subterrânea do aquífero do Amboré, totalizando 1.143 toneladas por dia que serão desmineralizadas e serão divididas em 64 toneladas por hora de hidrogênio de renováveis nos eletrolisadores alcalinos. Existe a expectativa desse hidrogênio renovável ser utilizado 40%,
ou seja, 26 toneladas por hora de hidrogênio renovável, em plantas de HBI e outros consumidores no porto. 36 toneladas por hora de e-metanol renovável, 217 toneladas por hora de amônia renováveis e plantas fertilizantes renováveis, 5 toneladas por hora de hidrogênio nas UGH1 e UGH2, extraída com 160 mil gás natural. Água subterrânea. Das 235 toneladas por hora gerada pelo aquífero do Emboré, uma parte vai para as águas de reuso industrial. O restante vai para o sistema de água potável e, em seguida, para o sistema de tratamento de afluentes sanitários. E, por fim, para a bacia de equalização. Fonte 4. Hub de hidrogênio e derivados de baixo carbono. A planta de hidrogênio e Power-to-X do Porto do Açu, que serão divididas em 8 blocos, a saber: primeiro bloco, cor verde. Subestação de energia, que gerará 500 kV, 34,5 kV e 13,8 kV. Segundo bloco, sem cor. Parte administrativa da planta industrial. Terceiro bloco, cor vermelha. Eletrolisadores alcalinos. São os 20 e um bloco de 9 eletrolisadores com 20 MW cada, totalizando 3.780 MW, e que gerarão 561.800 toneladas por ano, ou 1.540 toneladas por dia de hidrogênio renovável, com a concentração de 35% a 50% de hidróxido de potássio, KOH. Quarto bloco, cor marrom. Amônia renovável. Serão produzidas 1.900 toneladas de amônia líquida por ano. Quinto bloco, cor laranja. Metanol. Serão produzidos 314.000 toneladas de e-metanol por ano. Gás natural. Sexto bloco, cor azul escuro. O GH1 e o GH2. Será produzido 314.000 toneladas de e-metanol por ano. Gás natural. Sétimo bloco, cor roxa. Estação de tratamento de água e esgoto. Oitavo bloco, cor azul ciano. Serviço de proteção contra incêndio. Fonte: Planta Industrial de Hidrogênio e Derivados, PTX. Porto do Açu, Rio de Janeiro. Resumo: nesta planta industrial será exportada 1.900 toneladas de amônia renovável. No futuro, existirá a produção de fertilizantes renováveis para o mercado interno. O hidrogênio com baixo teor de carbono, que será dividido em 220.000 toneladas por ano, 40%, que irão para plantas de HBI e outros consumidores no Porto do Açu. Plantas de HBI. Ela é feita de minério de ferro e pode ser utilizado para fabricar peças fundidas. É um produto de alta qualidade, resistência e ótimo custo-benefício.
serão produzidas 314 mil toneladas por ano de metanol, 10% do hidrogênio renovável, mais 324 mil toneladas de CO2, que irá para a produção do metanol e será consumido por outras indústrias químicas dentro do Porto do Açu. Fonte: diagrama ilustrativo dos insumos, processo e geração de produtos do Hub. Na entrada 1, será exemplificado como a energia elétrica, 3.700 megawatts, que passa por um retificador de potências e gera na ordem de 1.000 volts contínuo. No passo seguinte, na entrada 2, a osmose reversa é um processo de purificação da água desmineralizada, passando por bomba de água, que irá direto para o eletrolisador alcalino. Na entrada 3, terá um tanque de solução alcalina que doçará uma quantidade de hidróxido de potássio ao eletrolisador. A refrigeração de eletrolisador se dará por intermédio da entrada de torre de refrigeração, que circulará com 30 mil toneladas de água, fazendo a água desalinizada passe pelos eletrolisadores a serem resfriados. Tem-se na saída dos eletrolisadores duas saídas. Um vaso separador de oxigênio, que terá este elemento para sua operação futura. Outro vaso separador de hidrogênio renovável, com sua saída um trocador de calor. E em seguida, vaso pulmão de hidrogênio renovável, que funciona como se fosse uma cisterna. Com 4 saídas de hidrogênio renovável, que vão em compressores de hidrogênio, a saber: saída 1, hidrogênio renovável. Saída 2, hidrogênio renovável. Saída 3, estação de carregamento de caminhão, 350 bar. E saída 4, produção do aço, 5,5 bar. Fonte: hidrogênio renovável, hub de hidrogênio e derivados. Para se captar o nitrogênio, ocorrerá através da entrada de filtros ar passado por compressores de ar e em seguida por trocadores de calores. Após essa nova filtragem, este ar passará por um sistema prepurificadores e passado agora por um vaso pulmão de nitrogênio, fazendo uma analogia com uma cisterna. Após isto, passa por um compressor de nitrogênio e gerando nitrogênio para a síntese de amônia. Trocador de calor. Módulo que tem como função realizar a transferência de calor de um ou mais fluidos que se encontram em temperaturas diferentes. Reação exotérmica. Reação química, na qual ocorre liberação de energia em forma de calor. Fonte: nitrogênio, hub de hidrogênio e derivados de baixo carbono. O hidrogênio sustentável é produzido com baixas emissões de gás de efeito estufa. Ele tem uma parcela de gás natural na sua constituição. O gás de síntese é uma combinação do hidrogênio sustentável mais o nitrogênio, que se combinará com o combustível renovável, que é aquecido dele
o gás de síntese. Por sua vez, passa pelo reator de gás de síntese e será reservado nos vasos pulmão, analogia com a cisterna, e depois para no vaso flash, e finalmente amônia de baixo carbono. Fonte: amônia. Hub de hidrogênio e derivados de baixo carbono. O e-metanol é um biocombustível feito a partir de hidrogênio renovável e carbono reciclado. É um recurso energético limpo que pode ser usado em veículos, caldeiras, fogões e células de combustível. Para se conseguir produzir o e-metanol, necessitaremos desses três componentes: hidrogênio renovável, mais CO2, mais água desmineralizada. Esses dois primeiros elementos passam em um compressor e um trocador de calor. Em seguida, em um reator tubular catalítico. E se junta a um tubulão de vapor com água desmineralizada. A saída do reator tubular catalítico vai para um trocador de calor, com água de resfriamento, passando por um vaso de expansão de metanol e, em seguida, por um vaso flash. E, por fim, em uma bomba de metanol na sua saída. Fonte: metanol. Hub de hidrogênio e derivados de baixo carbono. A transição energética está abrindo novos caminhos, com combustíveis sintéticos baseados em CO2 e o hidrogênio azul. O CO2 capturado é oriundo da produção de hidrogênio via reforma a vapor do gás natural, nas unidades de geração de hidrogênio, o GHS. Nota: localização da etapa de captura de CO2. 1. Após a reação de Schiff. E 2. No gás residual da etapa de separação do hidrogênio, sendo a mais madura a absorção com modulação de pressão. No gás de exaustão da queima do gás natural para aquecimento do reator. Captura de CO2 em planta com a tecnologia SMR. Fonte: EPE 2022. Adaptado de Muradov. Conclusão: indústrias encontram em diferentes estágios. Conseguiram dar entrada nas suas licenças prévias, LP, de instalação e operação, e poderão ser emitidas sequencialmente. Momento promissor, mas complexo. Tem alguns governantes que são contra essas ideias. Estados Unidos. Os investimentos são vultosos, na ordem de 40 mil milhões de reais, e a construção da planta fabril, demorando 10 anos para ficar concluída. Porto do Açu tem uma expectativa usar o seu consumo na produção interna. Referências: Ambipar Group, EIA, no Hub de hidrogênio e derivados de baixo carbono de Porto do Açu. Estudo de impacto ambiental, EIA. Hydrogen Council, 2021. IRENA, 2022. IRENA
and Methanol Institute, 2021. Innovation Outlook. Renewable Methanol. International Renewable Energy Agency, Abu Dhabi,